Auditores fiscais da Gerência Regional do Trabalho em Poços de Caldas resgataram 6 trabalhadores em colheita de café na zona rural de Campestre, aqui no sul de Minas. Os trabalhadores são migrantes das cidades de Berilo e Virgem da Lapa, região do Vale do Jequitinhonha, norte do estado de Minas Gerais, e atuavam há 1 mês na colheita de café. Os trabalhadores estavam em condições semelhantes ao trabalho escravo. Essa ação fiscal foi coordenada pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego e contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhadores se deslocaram para a zona rural de Campestre em carro próprio e van, arcando com todos os custos da viagem e atendendo solicitação do empregador para atuar na colheita do café. O empregador não havia realizado o pagamento do salário de junho e os trabalhadores estavam com dívidas em mercados da região. O chefe do setor de inspeção do trabalho da Gerência do Ministério do Trabalho e Emprego de Poços de Caldas, Alexandre Scarpelli, conta a situação em que os trabalhadores foram encontrados. Bom dia. Os casos mais comuns de trabalho análogo à de escravidão, a gente diz que são as condições degradantes de trabalho. Quando esses trabalhadores estão ali em condições ali indignas, né? Sem segurança, sem saúde, sem higiene, sem as condições mínimas de habitabilidade nos alojamentos. O que não foi o caso nesse resgate em específico. Esse resgate em específico, a gente tem algumas irregularidades no alojamento, tá? Algumas coisas estavam erradas, mas não foram esses os fatores determinantes para que a gente declarasse o trabalho em condições análogas à de escravidão. Nesse caso, a gente está falando em uma outra hipótese de trabalho análogo, que seria a servidão por dívida. Esses trabalhadores começaram a se endividar aqui na região porque já vieram sem o transporte pago pelo empregador. Eles precisam trazer as ferramentas de trabalho ou adquirir as ferramentas de trabalho aqui na localidade, que são as derriçadeiras, os sopradores e os panos que esses trabalhadores usam para fazer a coleta dos grãos de café. Então isso tudo já vai o trabalhador começando a adquirir dívida e começando a fazer gastos, né, do próprio bolso para poder trabalhar. Esses trabalhadores também não recebem os EPIs, né? Então aí precisam comprar as botas, as luvas, os óculos, os materiais, né, que eles precisam, né, as perneiras e esses itens que são necessários para o trabalho na colheita de café. E também nesse caso, os trabalhadores já estavam com salários atrasados, então parte desses trabalhadores já estavam ali com endividamento importante nos mercados locais, né, para que eles pudessem ter alimentos, e alguns deles, inclusive, estavam dependendo até de empréstimos. Quer dizer, a família desses trabalhadores ou amigos desses trabalhadores, eles estavam tendo que se virar aí para conseguir dinheiro para continuar sobrevivendo aqui na região, porque os trabalhos iam ser pagos somente ao final da safra. Para Alexandre, a falta de estruturas físicas para os trabalhadores é comum nas fazendas do sul de Minas. Bem, a gente sempre encontra esses trabalhadores ali nas frentes de trabalho sem nenhum tipo de estrutura também, né? Outra irregularidade bastante comum, que foi o caso também dessa vez. Então esses trabalhadores ali, eles precisariam ter nas frentes de trabalho, ali dentro dos cafezais, um abrigo, né, onde eles pudessem tomar as refeições e também se proteger ali das intempéries, né, uma virada de tempo, então um local onde esses trabalhadores pudessem se abrigar, né, numa condição dessa, e também instalações sanitárias. Esses trabalhadores não tinham também onde colocar as suas refeições, então fica aquela situação de os trabalhadores estão ali, né, sem nenhum tipo de estrutura ali no meio do cafezal. De acordo com o chefe do setor de inspeção do trabalho da Gerência do Ministério do Trabalho e Emprego de Poços de Caldas, esta situação é cultural nos empregadores da região. Olha, eu acho que a gente está falando aí de uma questão até cultural, né, assim, a produção do café aqui, muitas vezes os pequenos e até os médios produtores fazem as coisas dessa maneira, né? Então transferem a responsabilidade de fazer a colheita do café aos trabalhadores, né? Então, assim, como eles pagam por produção, então fica aquela coisa meio que transferida. Olha, colha um café aí para mim e eu vou pagar um valor X aí por cada medida, por cada balaio de café. Só que as coisas não podem funcionar dessa maneira, né? Então ali a gente está falando de um empreendimento, né? A gente está falando
de uma atividade econômica. Então, os empregadores precisam ter os cuidados para que esses trabalhadores estejam registrados desde a origem. Eles precisam sair das cidades deles, quando eles estão vindo de outras localidades, precisam já sair de lá registrados, né? Esses trabalhadores têm que ter alojamentos em condições de conforto e higiene, então tem que ter cama, tem que ter conforto, né, no colchão, tem que fornecer roupa de cama adequada às condições climáticas, faz muito frio nessa época da colheita do café, então tem que dar roupa de cama para esses trabalhadores, tem que ter armário, tem que ter local para poder tomar refeição, uma mesa, cadeiras, tem que ter local adequado para o preparo dos alimentos desses trabalhadores. E aí a gente está falando, né, de também fornecimento de água, né, potável, testada, fazer o laudo de potabilidade e ver se a água, por mais que a água esteja com aspecto cristalino, que esteja com bom aspecto nas propriedades rurais, é importante que esses empregadores tenham um laudo de potabilidade para ver se não houve nenhuma contaminação, então fornecer água de qualidade aos trabalhadores. Então aí estamos falando, né, dos alojamentos. E nas frentes de trabalho isso, um local, um abrigo para a tomada de refeições e instalações sanitárias desses trabalhadores, sem esquecer do fornecimento de EPI e do fornecimento das ferramentas de trabalho. As derriçadeiras, a gasolina, o pano e os sopradores precisam ser fornecidos pelos empregadores. Alexandre alerta os donos de fazendas do sul de Minas para seguirem a lei trabalhista. Fica o alerta aos produtores rurais, né? Então, façam um registro de seus trabalhadores, paguem o salário até o 5º dia útil do mês consecutivo ao das prestações de serviços. Atenção para a formalização de tudo isso, tanto do registro quanto do pagamento de salário. Forneçam os EPIs, forneçam as ferramentas de trabalho, inclusive a gasolina e o óleo que é utilizado nas derriçadeiras, né? E atenção também ao alojamento e ao fornecimento de água desses trabalhadores, né? O garrafão de água também que eles levam para frente de trabalho também precisa ser fornecido pelo empregador. Todos esses itens aí estão né, na norma regulamentadora 31, que trata do trabalho rural, né, das condições de segurança e saúde no trabalho rural, e o Ministério do Trabalho fica à disposição aqui também para construir soluções aí com os empregadores. Então, quem tiver dúvida pode nos procurar aqui, que a gente tem satisfação e passa as orientações corretas aí aos empregadores para que eles façam as coisas todas dentro da legislação.